Imagina uma vida dedicada a um dos seres mais importantes do planeta e descobrir que, ao proteger as abelhas, também estás a ajudar a proteger o futuro de todos nós. Por que não dar a conhecer a importância das abelhas, principalmente nas escolas e nos infantários? Ver os miúdos com medo das abelhas, que picam, e saímos de lá com eles a entender que as abelhas são realmente um super ser que nos promove a vida, a ecologia, a sustentabilidade. E uma das perguntas que fazemos é precisamente essa, que é até que ponto as abelhas e os alimentos estão relacionados, e pensar que ele mesmo poderia criar a diferença na vida das pessoas, neste caso, mais concretamente, na comunidade. Bem-vindos a mais um episódio desta série Sonhadores, Amantes da Natureza. Hoje temos connosco Ana Pais, fundadora da Bisuite, uma empresa inovadora dedicada à criação de produtos de colmeia, biológicos e sustentáveis, com um forte compromisso na proteção das abelhas e na valorização da biodiversidade. Com uma visão empreendedora e paixão pela natureza, a Ana tem liderado projetos que aliam tradição e inovação, promovendo a educação ambiental e o consumo responsável. Antes de mais, Ana, muito obrigado por estares aqui connosco hoje. Agradeço-te imenso a tua presença. Fala-nos um pouco de ti antes de arrancarmos para a primeira pergunta aqui do episódio. Então, Guilherme, obrigada por esta oportunidade. Para mim é um gosto e um orgulho fazer parte do teu canal, que já há muito também tenho seguido e visto, os maravilhosos projetos que têm sido divulgados, graças ao teu trabalho, e sou muito grata por isso também. Ora, a Ana é uma mulher apaixonada pela natureza, pelas abelhas, pelo mel. Eu sou mãe de um menino já de 14 anos. Criei há 10 anos, junto com a minha prima, esta empresa, a Bisuite. De alguma forma, isto mudou as nossas vidas, nós somos apaixonadas por aquilo que fazemos. Adoramos este desafio de trabalharmos todos os dias na empresa, de divulgarmos a marca, de criarmos produtos inovadores, de darmos palestras sobre a importância das abelhas. E por isso todo este modo de ser e de estar criou, de certa forma, ou ajudou a criar uma Ana um pouco diferente daquilo que era. E é importante entender que a minha formação de base, por exemplo, tem a ver com gestão turística. E isto às vezes pode ser até curioso e interessante para quem nos está a ver, porque efetivamente eu não estudei para esta profissão. Eu fiz o meu percurso universitário, inclusive mais direcionado com a gestão turística, e trabalhei na área, e há 10 anos atrás resolvi fazer um reset e começar do zero com a Bisuite. Então foi realmente transformador na minha vida, e a forma de ser e de estar como pessoa obviamente também mudou. Esta maneira de estar mais atenta à natureza, aos outros, àquilo que é importante para o consumidor, também acabou por surgir com a criação desta empresa, sim. Ok. E então, partimos agora para a primeira pergunta, que é: fala-nos desse teu projeto, a Bisuite, esse teu fabuloso projeto ligado ao mel e, como tu dizes, produtos de colmeia. Fala-nos Sim. um pouco então desse projeto, assim, do modo mais específico. Então, a Bisuite, como eu estava a dizer há pouco, surge há 10 anos, pelas minhas mãos e pelas mãos da minha prima Carla. Nós somos netas de um avô apicultor. Lembro-me, como se fosse hoje, são daquelas memórias de infância que ficam e perduram nas nossas mentes a vida toda. Mas lembro-me como se fosse hoje de participarmos nas crestas de mel lá em casa do avô, em que ele levava os favos inteiros para a cozinha em potes grandes, tipo bacias, e depois, ainda de uma forma muito, muito artesanal,
transformava o mel, ou seja, retirava o mel dos favos para os colocar em frascos, aqueles frascos grandões, não é? Como antigamente ainda se vendia o mel. E a minha avó depois colocava na lojinha à venda. Pronto. Ele era muito engraçado porque ele já fazia assim algumas experiências com plantas aromáticas e nós achávamos aquilo super natural, nunca ligámos muito, mas o que é certo é que dava ao mel um sabor, uma cor e até um aroma completamente diferente quando ele colocava então as plantas aromáticas no mel. O que é certo é que os anos foram passando, eu e a Carla fizemos percursos profissionais diferentes e numa altura em que estávamos completamente desmerecidas a nível profissional, ou seja, estávamos mesmo sem emprego, numa fase muito crítica até, porque eu tinha sido mãe há pouco tempo, nós resolvemos pensar por que não criarmos o nosso próprio negócio, por que não colocar no mercado um produto diferenciador, porque queríamos realmente criar algo diferente, não queríamos que fosse mais o mesmo, mas que despertasse a atenção das pessoas e que elevasse o mel, ok? E, obviamente, a partir daqui, com este negócio, pensar que ele mesmo poderia criar a diferença na vida das pessoas, neste caso, mais concretamente, na comunidade. Ou seja, nós desde o início, é muito interessante pensar nisto, porque nós desde o início nós queríamos já perceber de que forma é que nós poderíamos impactar a comunidade. Poderíamos ajudar ou dar da empresa, de nós, à comunidade. Claro, E então essa é foi... sempre uma parte que eu gosto muito de explorar, que é a Sim, interação dos projetos com a comunidade local, porque eu acredito que o movimento regenerativo, como eu estou sempre a dizer, começa em nós, nas pessoas. sim. Então, os projetos que não interagem e promovem a qualidade de vida das comunidades locais, enfim, tendem sempre, ou vão by the book, que é sempre o mesmo, que é a questão do lucro. Então, vamos explorar um bocado mais a fundo essa parte. Estou a adorar. Continua. Sim, obrigada, Guilherme. Então, precisamente, nós queríamos logo, desde o início da empresa, poder criar algo, fazer algo para a comunidade. E então pensámos, por que não dar a conhecer a importância das abelhas, principalmente nas escolas e nos infantários? Porque nós entendemos que os miúdos, muitas das vezes, este tema da importância das abelhas, da polinização, de entenderem até que ponto é que os alimentos e as abelhas estão relacionados, estavam um bocadinho perdidos. Ou seja, nós, aliás, sempre que vamos às escolas, fazemos perguntas e questionários. E uma das perguntas que fazemos é precisamente essa, que é até que ponto as abelhas e os alimentos estão relacionados. E quando é dito desta forma, os miúdos não relacionam, os miúdos com abelhas, alimentos, porque não associam de imediato a polinização. Então, explicar isso diretamente nas escolas é, sim, engrandecedor, é este no coração, porque nós chegamos a ver os miúdos com medo das abelhas que picam e saímos de lá com eles a entender que as abelhas são realmente um super ser que nos promove a vida, a ecologia, a sustentabilidade e que nos dá todos os dias alimentos frescos, como é o caso dos frutos vermelhos, das maçãs, dos frutos secos, do chocolate. E eles ficam doidos, eles ficam, chocolate, nós temos chocolate graças às abelhas. Pois é, mesmo, nós temos chocolate graças às abelhas. Então, muitas das vezes é assim surpreendente entender a forma como eles ficam maravilhados com o mundo das abelhas, com as colmeias. Então esse foi logo o princípio zero. Nós ainda estávamos a começar a vender os primeiros produtos e manifestámos logo o nosso interesse nos municípios, nas escolas, de irmos às escolas e darmos essas palestras, oferecermos essas palestras para a transmissão desse conhecimento sobre a importância das abelhas. Muito, muito interessante. Essa interação é realmente fundamental, até para que se implemente os projetos e eu acredito até faz boa parte da viabilidade. E já agora gostava também que explorasses como é que tem sido o vosso percurso em termos de negócio, porque também é bom falar dessa parte, não é? Porque, tal como tu dizias, tu e a tua prima, creio, não é? Sim, Estavam até desempregadas e, portanto, isso também é algo extremamente regenerador em termos de vida pessoal. Fala-nos um pouco como é que está a correr as coisas, que dificuldades passaram, como é que está a evoluir todo o vosso projeto em termos de negócio. então, o caminho já vai, não digo longo, mas com
com alguns passos dados e efetivos. Nós estamos com 10 anos de mercado. Quando surgiu, posso dizer que começámos literalmente do zero, ou seja, esta é uma empresa que surge sem empréstimos bancários, com pouquíssimo apoio por parte de alguns membros familiares. E essa ajuda foi fundamental para começarmos a comprar os primeiros frascos, os primeiros quilos de mel, começarmos a criar os primeiros rótulos, e eu estou a falar mesmo de unidades em até 100 unidades. Foi assim que nós começámos, com dinheiro suficiente para termos 100 unidades de mel embalado, em frasco e rotulado. E participarmos em mercados, feirinhas, eventos gourmet até, para podermos dar a conhecer os produtos, perceber o feedback do público e daí começar a fazer as primeiras vendas, os primeiros resultados. Só depois, mais tarde, é que começámos realmente a conseguir contactar com lojas, fazer vendas mais, com volume maior, ao longo do tempo, criando clientes fidelizados, não é? Que se nos fizesse depois compras regulares, o que também é obviamente muito diferente, não é? Vendermos um frasco a um público final ou vendermos a lojas que depois nos compram com regularidade. Claro que O sim. facto de termos criado produtos inovadores, como é o caso do mel, do Number 66 Beloved, o mel de chocolate, o Number 5 Winter, que é o mel menta, o Number 88 Fire, que é o mel picante. O facto de termos criado produtos inovadores, também em embalagens diferenciadoras, fez com que determinadas entidades nos convidassem para fazermos feiras, para estarmos presentes em feiras internacionais, em eventos internacionais. E isso foi muito, muito importante para elevarmos a marca e darmos a conhecer a B-Suite além fronteiras. Ou seja, também foi muito importante para fazermos crescer, não é? Como empresa no mercado. Depois o cliente foi sendo contactado um a um, fomos fazendo visitas diretamente a lojas, fomos crescendo a nível de volume, passámos por períodos complicados, como foi o caso da Covid, em que é engraçado, nós estávamos ali numa semana, houve ali uma semana em que nós pensámos assim, bem, vamos fechar as portas, não é? Porque isto, as lojas fecharam todas, não temos clientes, o que é que vai ser da nossa vida? E o que é certo é que foi uma semana de transição tão magnífica, porque foi assim mesmo, tipo, foi impensável para nós. Nós vendíamos, 80% do nosso negócio era feito em lojas e 20% vendíamos com produtos através da nossa loja online. E o que é certo é que nesse período, nesse mês em que tudo fechou, Começaram a vender mais diretamente às pessoas. conseguimos Boa. reverter o nosso negócio e vender cerca de 80%, fazermos o volume de vendas através da loja online, e o restante era muito residual em alguns hotéis que ainda estavam disponíveis. E conseguimos elevar o nosso negócio e conseguimos mantê-lo, obviamente, não é? Numa fase inicial, e depois projetarmos a nível digital de uma forma exponencial, coisa que, se calhar, se não fosse a Covid, não aconteceria desta forma tão rápida. Ou seja, há males que vêm por bem às vezes, não é? E já atenção, agora, de momento, desculpa, só para terminar, atenção, durante esse período nós continuámos a realizar palestras em escolas a nível online, continuámos a fazer, fizemos imensas, ou seja, este querer transmitir o conhecimento sobre a importância das abelhas manteve-se mesmo durante a Covid. Ok, e no presente mantém-se essa dinâmica em termos de vendas, portanto, online ou direto? Mantém o rácio 80-20 ou, entretanto, pós-Covid a coisa mudou? É assim, conseguimos fazer muitas vendas online e a nível de resultados é realmente uma faturação muito mais interessante, porque também temos mais margem, não é? Nós, quando vendemos a lojas, temos um preço específico de revenda, ok? É normal, o retalhista vai ter que colocar a sua margem, então os preços são mais baixos. No que toca à venda online, obviamente pronto, é uma margem maior, e então conseguimos resultados, ainda que possamos vender um pouquinho menos de unidades, conseguimos uma margem muito mais interessante, sim.
Mas mantém o rácio mais ou menos, só para acabar esta questão. É cerca de 60 a 70% online e o Ok. restante vendas Então físicas em mantiveram a lojas maioria das peixes. vendas. Ok, direto. Pronto, Sim, realmente é, sim, olha, foi bem, que modo tão sim, feliz que vocês tiveram aí de passar a tempestade e de é aproveitarem verdade. esta mudança. Isso é inspirador realmente para as pessoas que às Atenção que a vezes. nossa loja nasceu há 10 anos atrás também, a loja Ok. online, ou seja, nós nunca tivemos loja aberta ao público, mas a loja online também surgiu quando nós criámos a empresa, ok? E já agora fica aqui para o nosso público que nos está a ouvir todas estas informações e links para a loja da B-Suite, eventualmente até páginas de Instagram, tudo será cedido na descrição do nosso vídeo, portanto mantenham-se atentos. Obviamente ponham as questões, irão ter os links diretos para depois entrarem em contacto com a Ana ou a B-Suite. E fiquem então atentos à descrição de todos esses pormenores e informação no vídeo, na descrição do vídeo, no nosso canal de YouTube. Clique em subscrever e vem descobrir mais histórias e projetos que cuidam da nossa terra. E fica então agora, vamos avançando para a segunda pergunta, que é: que valores e práticas ecológicas orientam a tua vida? Então, olha, é muito simples. Eu acho que às vezes as pessoas fazem assim um bocadinho, transformam em coisa complicada aquilo que é simples. Para mim é tão simples quanto o meu planeta é a minha casa. Como é que eu cuido da minha casa? Eu quero a minha casa organizada, limpa, cada coisa no seu lugar, respeitar as plantas e os animais que vivem comigo, dentro da minha casa, que também os tenho. Ou seja, o planeta onde eu habito, da mesma forma que eu respeito o espaço em que vivo, também tenho que respeitar o planeta onde vivo. Eu tenho que ter cuidado da forma como eu produzo o lixo, porque inevitavelmente eu produzo lixo, quer eu queira, quer não. A forma como eu o coloco, não é? Se faça compostagem, se faça reciclagem, se preciso realmente de comprar determinado produto, até que ponto é que eu não posso reutilizar o que tenho. Por exemplo, neste momento ofereceram-me alguns móveis, eu estou a, velhos, alguns deles até estragados, eu estou a recuperá-los, estou a pintá-los para colocá-los na minha casa do jeito que eu quero. Não é? Se calhar poderia dizer, não, não quero que está estragado. Não, é um exemplo, ok? Uhum. Vou caminhar no Parque Molinológico de Ul, aqui em Loureiro. Levo um saco de plástico comigo e apanho o lixo que me aparece no chão. Coisas simples. Hoje vinha a entrar no trabalho e estavam aqui papéis no chão, coisas de lotaria. As pessoas às vezes, a sério, às vezes custa-me acreditar como é que nos dias de hoje ainda existem pessoas a fazer essas coisas, que é tipo, vou fazer uma raspadinha e depois aquilo não dá, ou ficam chateados e jogam para o chão, como se fosse. Pá, porquê, não é? Quer dizer, e antes de entrar ao trabalho, eu peguei nos papéis e coloquei no ecoponto, não é? No papel. Quer dizer, todas estas pequeninas coisas, eu penso assim, se todas as pessoas se dessem ao trabalho de o fazer, provavelmente viveríamos num planeta mais limpo, mais cuidado, não é? E parte de nós fazermos todos este bocadinho. Eu acho que aí é que fazemos a diferença, não é? Porque eu nunca na vida vou conseguir despoluir um rio. Pois provavelmente não. Mas se calhar, se conseguires apanhar o lixo que está ali naquela margem, não é? Por exemplo, ou naquele bocadinho, já estás a fazer uma grande diferença. Por isso, para mim, ecologia, sustentabilidade, tem muito a ver com a forma de nós sermos e estarmos no mundo, nas empresas, com os outros, o respeito que temos. E cada um, se puder fazer um bocadinho, vai estar a fazer toda a diferença. E eu não tenho a menor dúvida nisso, a menor. Bem, o quão ressoam em mim as tuas palavras, até posso aqui dar dois exemplos da minha vida pessoal relativamente à reutilização. É interessante, eu em termos de roupa, eu dou roupa há 20 anos, desde que eu trabalhei muitos anos com a indústria do surf, o que me deu contacto e criei amizades enfim, pessoas que eram atletas, eram patrocinados, então Sim, comecei a receber roupa. E na altura era empresário e houve uma grande mudança de vestuário, não é? Então comecei a dar a minha roupa toda de empresário, camisas, gravatas, a amigos meus que andavam mais para aí virados. E sim. foi interessante, é uma corrente de energia que acontece até aos dias de hoje.
pouca roupa compro, porque limito-me ao necessário, muita roupa continuo a receber e muita roupa continuo a dar. Então acho isso interessante. Relativamente ao lixo, é tão bom também ouvir que existem pessoas como eu. Eu apanho lixo desde que comecei a surfar, há 32 anos, sensivelmente. Há mais de 30 anos que apanho lixo. E também é um processo interessante porque teve várias, digamos, várias fases. Então, a primeira era muito de paixão pela natureza e de limpar o lugar. Depois passei uma fase de grande revolta, inclusive Ora, ofendia as pessoas, eu apanhava o lixo. Epá, nem vou aqui dizer o que é que eu pensava, é um bocado já não, feio. desculpa, já não te aconteceu buzinares quando vais no carro e alguém põe o lixo pela janela. Já Não, não, olha, acontece. mas tive um patrão que era muito interessante, um arquiteto, também alguém, então ele andava de moto e assim que era quando ele apanhava na moto no trânsito alguém a deitar o maço de tabaco ou alguma coisa Sim. fora, Ai, ele parava, agarrava, depois ia lá e dizia, olha, deixou cair isto. Mas a última, então, desde o apanhar lixo por paixão, passei a apanhar lixo com revolta e depois sim. percebi, entretanto, também comecei a entrar pela meditação e esse tipo de práticas, então realizei que não me estava a fazer bem. Mesmo fazendo o bem, a mim não me estava a fazer bem. Hoje em dia apanho o lixo com uma noção ou uma consciência de que é o meu lixo também. Obviamente eu Exato. nunca dei tanto lixo e é giro que isso transformou a prática em Giro. algo de mais equilíbrio, de mais paz interior e sinto literalmente que estou a apanhar o meu lixo, porque como tu disseste e bem, todos nós produzimos lixo e Exatamente. todos nós estamos cá para contribuir. E pronto, só acaba a ressalva, eu diria um quanto ou tanto com alguma revolta, também senti em ti, mas também é Sim. bom que tu saibas, eu sei que vai ressoar em ti, que também muitas vezes penso como é que é possível esta lata de refrigerante estar no meio ali da natureza, porque alguém teve a ver um pôr do Exatamente. sol e deixou lá a bela da garrafinha ou da Hum. lata, ou enfim, e faz-me também imensa Muita confusão. confusão. Como é que é possível, exatamente, alguém ter essa desconexão, não é? Com o lugar, Sim. até com o próprio momento, certamente viveu ali um tempo feliz e enfim. Bem, vamos andando, que o tempo começa a apertar e gostaria então de avançarmos para a terceira e última pergunta da série, que é o que dirias tu a quem sente e procura inspiração para começar uma vida mais regenerativa? Assim, do modo, eu diria, mais resumido e prático, para que fique Sim. mesmo dentro da pessoa qualquer exemplo que te inspire Sim. e que tu achas que as pessoas podem e, eventualmente, devem seguir. Sim, é assim, ao fim e ao cabo é um pouco daquilo que também já falámos agora, que é pequenos passos, ok? Se eu tenho, sei lá, varanda, por que não colocar algumas flores aromáticas em vasos e contribuir para a polinização das abelhas, das plantas, do ecossistema, dar alimento às abelhas, ter as ervas aromáticas para poder cozinhar, se eu tenho um pátio, se calhar já posso ter uma pequena horta, coisinhas assim simples. Estou a promover também, de alguma forma, um equilíbrio a nível daquilo que é a nossa alimentação, porque vamos utilizar os nossos legumes, os nossos frutos. Se eu posso ter uma compostagem, por exemplo, para o lixo biológico, evito estar a colocar mais lixo nos caixotes de lixo, ou participar em ações, ou mesmo no dia a dia, de recolher lixo, por exemplo, comprar essencialmente aquilo que realmente precisamos, não estar a comprar por comprar. Eu vejo tanta gente a comprar tanta coisa, para quê? Para quê isso, não é? Tipo, Há se coisas a tu mais no mundo, é uma das ainda minhas. mais. Eu Exatamente, tenho muito com os meus amigos e conhecidos e familiares que é, epá, antes de comprarem, perguntem se alguém tem uma varinha mágica, exatamente. uma torradeira, uma televisão. E é tão comum, é interessante, é tão comum haver alguém que tenha a mais e até quer dar, porque já E não até usa. quero. Exatamente. Depois, outra coisa que eu acho muito interessante é realmente passar a palavra. E passar a palavra não é só aos mais pequenos, obviamente que aos mais pequenos é fundamental, mas poder passar a palavra sobre aquilo que é a importância das abelhas, sobre aquilo que é proteger o planeta,
colocar questões. Muitas vezes nós pensamos, por exemplo, os carros elétricos agora é que são bons. Eu acredito que têm as suas vantagens, mas até que ponto é que, por exemplo, as baterias não prejudicam o meio ambiente? Questionar, ok? Questionar que opções, em diversas coisas, muitas vezes até para quem vai construir uma casa. É incrível como se vê ainda hoje só e apenas construções em betão, em tijolo, porque há tantas alternativas, tantas possibilidades. Porquê é que nós não podemos questionar até que ponto é que a minha casa não pode ser, de certa forma, autossustentável? Pelo menos em algumas coisas. Até que ponto é que eu não posso aproveitar as águas? Olha, eu acho que há tanta coisa que se pode fazer, Guilherme, a sério. Nós é que estamos um bocadinho formatados a ir não é, no fluxo do mais do mesmo e do que toda a gente faz. E já Isto, agora, eu gostaria de introduzir aqui um tema interessante, porque até é de produção nacional. O nome é Canha Amor, entre outros projetos. Há aí uma série de projetos já de soluções, nomeadamente blocos, ou os chamados tijolos, não é? Eles chamam sim, blocos, porque não é feito de. Mas blocos de cânhamo, enfim, há toda uma série de construções em que, mesmo de materiais de construção, materiais. mesmo quem queira ir para aquela casa mais comum, tudo bem, que é mais do Sim, que legítimo, há já realmente cada vez mais e mais soluções nesse sentido. E sim, gostava também de ressalvar que esta tua dica de quem puder que plante flores, porque também sim, estamos a ajudar os polinizadores, não é? exatamente. Sim, sim. Sim, e a alimentação de outros seres, não só das abelhas, ou seja, nós estamos a alimentar todo um ecossistema que muitas das vezes o que tem é monoculturas e as monoculturas não são benéficas, não é? Então Claro. podermos. Eu tenho feito uma luta de alguma forma com os municípios no sentido de podermos criar corredores biológicos, ecológicos, a nível de floração e de árvores até. Porque esses corredores, até existindo nas cidades, ou no percurso entre as aldeias e as cidades, são corredores que vão beneficiar não só as abelhas, mas todos os outros seres, as joaninhas, os lagartinhos, as formigas, tudo, todos os insetos que vivem em comunhão, neste caso, não é? Em simbiose, vão beneficiar desses corredores. E nós, seres humanos, obviamente. Olha, ainda há pouco ouvi um estudo, já agora, que tinha a ver com malta que fica. Ai meu Deus, esqueço-me sempre da palavra, que é uma palavra que eu tento retirar da minha cabeça. Fica um bocadinho perdida mentalmente, não é? E a verdade é que as pessoas que vivem junto da natureza, às vezes até junto de parques, junto de locais onde existam 3 4 árvores, com um bocadinho de relva, são mais felizes e menos propensas a ter depressões. Era isso que eu queria dizer. Menos propensas a ter depressões. Só pelo facto de viverem mais próximo de parques e de sítios onde existam árvores, ok? Uhum. Por isso, os corredores ecológicos seriam algo brutal para os municípios poderem fazer e incluir nos seus programas e queriam beneficiar toda a gente. Por exemplo. Sim, realmente. Eu por acaso tenho, se quiseres, depois até poderemos combinar enviar-te e poderás propor. Está em ideia, é um projeto de ideia, não é? Não, não, Sim, mas é que mesmo. é os corredores, sim, claro. Eu tenho a felicidade de viver aqui numa extremidade do Conselho de Cascais, numa aldeia, à Areia, enquanto ainda é aldeia, não é? Infelizmente as coisas continuam a Pois, crescer em termos de construção, mas pronto. Tenho o prazer de ter uma ou outra abelha que me entra em casa aqui a que tentar giro. ver. Eu tenho flores lá fora no meu terraço, mas a minha ideia é fazer das rotundas micro-reservas naturais, concentradas em plantas aromáticas Por autóctones exemplo. de baixo nível de manutenção ou mesmo Exato. zero, começarmos a habituar-nos a que naquela rotunda, no verão, as coisas ficam amarelas, porque as coisas ficam amarelas, porque faz parte do verão, estar Hum, seco e a natureza hum. está preparada para isso e criar depois também os tais ninhos de insetos e ajudar a que os polinizadores, porque realmente é um tipo de animal que viaja
e consegue fazer a sim, transição rotunda, campo e o resto da área facilmente e, eventualmente, havendo ali uma situação de ir contra um carro, enfim, não cria um pois, acidente. E são áreas que estão muito, no meu ver, subaproveitadas aqui sim, onde eu vivo, em Cascais, e também se vê muito em Lisboa. É algo que há muito tempo me faz confusão, que é estas rotundas, enfim, com, quanto ao tanto, um ar artístico, que todos os anos vê-se as equipas de manutenção da Câmara a tirar tudo o que tem para voltar a pôr aquelas florzinhas que estão ali, que depois exigem exatamente, imensa rega, e não fazer das rotundas locais, pura e simplesmente micro-reservas naturais sim, de, sim, mais uma vez, baixíssimo ou mesmo nulo nível de manutenção e que realmente ajude a alimentar sim. e a sustentar esta vida e esta E comunidade de funciona, polinizadores. e funciona. Até porque os polinizadores não são somente as abelhas, não é? Eu sei que as Exatamente. borboletas, aí. Então é isso. E agora, mesmo chegando ao fim, muito feliz de ter tido esta conversa contigo. Como sabes, acabamos sempre os nossos episódios com um convite ao nosso convidado a deixar uma pequena semente de esperança. É um exercício baseado na obra do Rob Hopkins, E Se, um livro muito interessante da editora Bambual Portugal, que fala muito da importância de sonhar e da importância de manter essa parte mais sonhadora, sem ter medo de o dizer, que é e se, e dar-nos a nós a liberdade de exercitar também a nível mental outras realidades, algo que inspire até mesmo a reflexão das pessoas. Qual Sim. seria a tua deixa? O que é que tu gostarias de deixar como frase Então, inspiradora? olha, e se cuidar das abelhas fosse o primeiro passo para aprendermos a cuidarmos de nós e do nosso planeta? Fica aqui o reto. Muito bem. Eu complementava de abelhas para polinizadores, mas sim, as abelhas também, digamos, é realmente a espécie, a grande embaixadora É dos grande, sim. É polinizadores. 75% de tudo aquilo que consumimos é polinizado pelas abelhas. Atenção, podem ser abelhas melíferas ou não Ah, melíferas. Porque exatamente. Boa, existem boa, boa. muitas espécies de abelhas. Então Muitas. fica também aqui o convite para que realmente vás mantendo aqui a comunidade que liga à nossa página de Instagram, o Ecos Channel, que está presente Sim. tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Fica aqui também o convite aberto para partilhares e irmos em Bom, colaboração, não é? Em comunidade, irmos passando esta mensagem, todos os vossos eventos e todos os vossos produtos. Será sempre um prazer ajudar. Ana que Paes, bom. foi um grande prazer ter-te aqui, realmente mais uma conversa inspiradora. Obrigada. Muito obrigado à tua presença e à tua dedicação e paixão pela natureza e pelo lugar Obrigada. que nos une, que é este lindo planeta. O prazer foi todo meu. Obrigada. Deixa o teu gosto se acreditas num futuro melhor. Assim, ajudamos a levar esta mensagem a mais pessoas.